Fala galera, professor Rodrigo Dutra, vamos ter uma aula agora completa que compõe a nossa playlist de matemática básica. E essa aula, pessoal, é sobre frações, beleza? Vamos lá, começando aí, pessoal, o que é fração? Bom, a ideia de fração está ligada à unidade dividida em partes iguais. Então temos aqui, ó, 2/3 como exemplo, né? Então aqui, no cara de baixo é o número de partes que eu vou dividir o todo e o cara de cima é o número de partes que eu vou considerar para efeito do nosso estudo, certo? Então o que 2/3 significa? Eu peguei um inteiro, dividi ele em 3 partes, dessas 3 partes eu vou considerar somente 2, por isso são 2 pintadas aqui. O carinha de cima a gente chama de numerador, o carinha de baixo a gente chama de denominador, e o denominador tem que ser sempre o quê? Diferente de 0, ok? Então, esse é um exemplo de uma fração, tá? Vamos entrar agora nas classificações das frações. Olha para cá, por favor. Primeira classificação é o quê? Fração própria. Numerador, ele é menor que o denominador. Exemplo, 1/5. Fração imprópria. Numerador é maior que o denominador. Exemplo, 3/2. Fração imprópria aparente. O numerador, ele é múltiplo do denominador. Exemplo, ó, 15/5. Se você dividir aqui vai dar 3. Ó. Ele deixou de ser uma fração para virar um número inteiro, né? Frações decimais. Toda fração que o denominador é uma potência de 10. Então, ó, pode ser 2/10, pode ser 3/100. Então, se o denominador for 10, for 100, for 1000, 10.000, por aí vai, a nossa fração ela é decimal. Fração ordinária. Toda aquela que não é decimal. Todas as frações que a gente viu antes, sem ser essas duas, são frações ordinárias, certo? Fração irredutível é aquela que não pode simplificar. Exemplo, ó, 7/9. Aqui temos o quê? Números primos entre si, eu não consigo simplificar, então ela está na forma irredutível, certo? Se eu pegar uma fração que dá para reduzir, ó, vamos lá, outro exemplo. 10/4. Eu consigo reduzir, certo? Dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo. Eu fazendo isso, eu vou achar o quê? 5/2. Agora ela está na forma irredutível. Qual era a forma anterior dela? A forma redutível, que dá para reduzir aqui a forma irredutível, né? Sempre que a gente está fazendo cálculos com frações, o ideal é você chegar na forma irredutível da mesma, pois as alternativas dos problemas que vão cair nos concursos, vocês vão fazer, né? As provas que vocês vão vir a fazer, vestibular, enfim, sempre a resposta vai estar, na fração vai estar na forma irredutível dela, tranquilo? Vamos lá, pessoal, frações equivalentes agora, lá em cima. Podemos multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número que vamos obter, né? Iremos obter frações equivalentes. Então, vamos pegar aqui, ó, como exemplo, a fração 5/3. Tranquilinho, pessoal? Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, quem que eu tenho? 10/6. E as duas frações são equivalentes, certo? Agora, se eu pegar outro tipo de fração, ó, 20/6, vou dividir essa aqui, ó, por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. Que fração a gente chega? 10/3. Também são equivalentes, ó. No primeiro caso, eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número. No segundo caso, eu dividi em cima e embaixo por um mesmo número e achamos frações equivalentes. 5/3 é equivalente a 10/6, assim como o 20/6 é equivalente a 10/3. Belezinha, pessoal? Tranquilo? A gente vai entrar agora nas operações com frações, é um assunto bem importante, necessário que você se atente aí para resolver todos os casos de operações. A gente começa com adição e subtração. E na adição e subtração, aqui eu trago primeiro com o mesmo denominador. Então, olha o exemplo, ó. 2/3 mais 5/3. Denominadores iguais, ó. Ambos os denominadores são 3. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir o denominador e vou operar o numerador. 2 mais 5 dá quanto? 7. Vamos fazer uma subtração agora também, ó. 10/2 menos 6/2. Denominadores são iguais, correto? O que eu faço agora? Eu repito o denominador. O denominador vai ser quanto? 2. 10 menos 6, opera o numerador. 10 menos 6 dá quanto? 4. Se simplificar isso aqui, vai dar 2. Tranquilinho, pessoal? Beleza? O professor vai sair da frente para você tirar um print agora.
printou a tela aí? Beleza? O que você já printou a tela? Voltamos no próximo quadro. Pessoal, vamos lá. Continuando nossa aulinha aí de frações, certo? A gente vai falar agora, a gente viu a adição e subtração para denominadores iguais. E agora vamos ver adição e subtração para denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer? MMC. A gente já viu MMC, né? Entre 5 e 2. Como é que a gente faz? Divide pelo menor número primo possível. Vou começar com 2. Vai ficar 5 aqui que não dá. 2 dividido por 2 dá 1. Vou para o próximo primo, que é 3. Não dá. Próximo primo é 5. Dá. 5 dividido por 5 dá 1. Multiplica 2 vezes 5, 10. Beleza. Então, o novo denominador vai ser o 10. Vou botar o 10 aqui para todo mundo. E vou dividir pelos denominadores antigos, certo? 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Sobe multiplicando. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Mais 5 vezes 3, 15. 4 mais 15 vai dar o quê? 19 sobre 10 é a resposta. Na de baixo, vou fazer MMC de novo, entre 3 e 4. MMC vai dar o quê? Por 2 vai dar 3 e 2. Por 2 vai dar 3 e 1. Por próximo primo, 3 vai dar tudo 1. Fechou, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. MMC é 12. Então, vou colocar o 12 para os dois. Vou dividir embaixo pelo denominador antigo. 12 por 3 vai dar 4. 12 por 4 vai dar 3. Sobe multiplicando. 4 vezes 1 dá 4. Menos 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 vai dar quanto? Menos 2 sobre 12. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Menos 1 sobre 6 é a resposta. Belezinha, pessoal? Então, quando as frações tiverem denominador diferente, você vai fazer MMC, reduz a um denominador comum, e aí sim você faz a operação, certo? Multiplicação. Como é que eu faço a multiplicação, pessoal? Eu multiplico em linha, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Tranquilinho, ó. 2 vezes 1, 2. Em cima, embaixo. 3 vezes 2, 6. Aqui, se simplificar, vai dar 1/3, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Em cima agora, ó. 3 vezes menos 2, menos 6. Embaixo, 4 vezes 5, 20. Divide por 2 em cima e embaixo, dá o quê? Menos 3 sobre 10. Fecha aqui, né? Então, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, sem muito problema, mais tranquilo que tem. A divisão, presta atenção, que ela é a diferentona. Então, presta atenção. Você vai repetir a primeira fração. Repete a primeira fração. Qual é a primeira fração? 1/5. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? 9 sobre 2. O que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Agora, como é uma multiplicação, só você fazer o quê? Multiplica em linha. 1 vezes menos 9 é menos 9. 5 vezes 2, 10. Fechou aqui, ó. Menos 9 sobre 10 é a resposta, ok? Aqui embaixo temos uma divisão também. Você lembra lá no início da aula que eu falei com você? Que a fração ela tem uma ideia, ela carrega com ela uma ideia de divisão? Então, esse traço aqui no meio da fração também é um traço de divisão. Então, se eu pegar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, certo? Fazendo a continha aí, 2 vezes 7, 14. 4 vezes 1, 4. Se for simplificar, divide por 2 em cima e embaixo, dá 7 meios a simplificação. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então a gente fecha aí nossa teoria dessa aula de frações na matemática básica. Temos 2 questõezinhas para a gente fazer agora. Olha a primeira questão ali. Ó. Quero só que você resolva essa soma, né? Essa operação ali. Sendo que eu tenho menos fora do parênteses. O que esse menos faz, pessoal? Esse menos faz o quê? Troca o sinal, né? Então vai ficar 1 meio mais 5 décimos. Você vai ter que fazer MMC entre 2 e 10. Como o 10 ele é múltiplo de 2, então o MMC é o próprio 10, tá? Sempre que tiver um múltiplo entre eles, o MMC vai ser o maior número, tá? Então aqui vai ficar o quê? 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 10 dá 1. Só multiplicando. 5 vezes 1 dá 5. Mais 1 vezes 5 dá 5. Todo mundo sobre 10. Isso dá 10 sobre 10. 10 sobre 10 dá quanto, pessoal? 1. Unidade. Então o gabarito aí nessa questão é 1, tá? Segunda questão aqui que eu trouxe para a gente fazer juntos, ó. Uma pessoa come metade de um bolo num dia.
Então, no primeiro dia ela come metade. E no dia seguinte, ela come 1/3 do que resta. Beleza, então, ó, vamos por partes. No primeiro dia, ela comeu metade. Então, se comeram metade, ó, comeu, vamos botar assim, comeram metade. Sobrou o quê? Metade. Certo? Se você come metade de algo, a outra metade é o que sobra, certo? Já para o segundo dia, ela come 1/3 do que sobra. Ó, 1/3 do que sobra é o quê? Vamos fazer a continha, ó. É 1/3 vezes metade, que é o que sobrou. Fazendo a conta aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2, 6. Então ela comeu o quê, na verdade? Ela comeu 1/6 do bolo. Certo? Sendo assim, a fração final do que resta desse bolo é, bom, tinha metade do bolo e no dia seguinte comeram 1/6 do bolo. Então é metade menos 1/6. Fazendo MMC aí, como o 6 ele é múltiplo de 2, o MMC vai dar o próprio 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 6 dá 1, sobe multiplicando. Pessoal, ó, 3 vezes 1, 3, menos 1 vezes 1 dá 1. Então isso vai dar 2 sobre 6, né? Simplificando aí, como é que a gente simplifica? Divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo, nesse caso, vai dar o quê? 1/3. Então sobrou, o que sobrou do bolo, pessoal? Sobrou do bolo, a fração corresponde a 1/3. Beleza, pessoal? O professor vai sair da frente da tela aí para você tirar um print rápido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like no vídeo e compartilhar aí com os seus amigos que estão estudando também, para ajudar o canal, para ajudar o trabalho do professor, beleza? Tamo junto e até a próxima.